O homem tinha 25 anos quando a flecha varou seu rosto. Estácio de Sá caiu no chão lamacento da praia, o sangue escorrendo entre os dedos que tentavam conter o ferimento. Era 20 de janeiro de 1567. E o fundador do Rio de Janeiro acabava de receber o golpe que o mataria um mês depois. Ao seu redor, portugueses e indígenas aliados lutavam corpo a corpo contra guerreiros tamoios. O som de arcabuzes se misturava com gritos em línguas que nenhum europeu compreendia totalmente. Na água turva da Guanabara, canoas queimavam. O cheiro de pólvora e carne humana queimada pairava sobre aquela baía que os tupinambás chamavam de Grande Enseada do Mar. Ali, naquele pântano entre morros, nascia a cidade mais famosa do Brasil. E nascia do jeito que tantas outras nasceram. Na violência, no sangue, na aliança improvável entre povos que se odiavam. Esta é a história de como um lugar que hoje abriga milhões de pessoas foi disputado palmo a palmo por 3 potências coloniais, dezenas de nações indígenas e milhares de homens e mulheres cujos nomes a história escolheu esquecer. Para entender o nascimento do Rio de Janeiro, é preciso voltar uma década antes da fundação oficial. Em novembro de 1555, 3 navios franceses ancoraram na Baía de Guanabara, sob o comando de Nicolas Durand de Villegagnon, um cavaleiro de Malta com passado militar impressionante e sonhos de grandeza no Novo Mundo. Villegagnon não era um aventureiro qualquer. Tinha servido a coroa francesa em campanhas na África e no Mediterrâneo. Conhecia a arte da fortificação e carregava consigo uma missão que misturava interesses comerciais, religiosos e geopolíticos. A França não reconhecia o Tratado de Tordesilhas, aquele acordo assinado em 1494 que dividia o mundo entre Portugal e Espanha. Para os franceses, qualquer terra não efetivamente ocupada estava disponível para colonização, e a Guanabara, com sua baía protegida e suas florestas ricas em pau-brasil, parecia o lugar perfeito para estabelecer a França Antártica. Villegagnon escolheu uma pequena ilha na entrada da baía para construir seu forte. Batizou-a de Coligny, em homenagem ao almirante Gaspard de Coligny, um dos financiadores da expedição e futuro líder protestante que seria assassinado na noite de São Bartolomeu. O forte era uma estrutura impressionante para os padrões coloniais. Muros de pedra, artilharia posicionada para cobrir a entrada da baía, alojamentos para os colonos. Villegagnon governava com mão de ferro, impondo disciplina militar e punições severas. Os colonos franceses, muitos deles fugitivos da justiça ou aventureiros sem perspectivas na Europa, suportavam o regime por falta de alternativa. Estavam a milhares de léguas de casa, cercados por uma natureza que não compreendiam e por povos cuja língua mal conseguiam balbuciar. Mas os franceses tinham uma vantagem crucial. Décadas antes de Villegagnon, comerciantes normandos e bretões já frequentavam a costa brasileira para negociar pau-brasil com os tupinambás. Esses contatos tinham criado uma rede de intérpretes, os truchemons, homens que viviam entre os indígenas, aprendiam suas línguas, casavam com mulheres locais e serviam de ponte entre 2 mundos. Os tupinambás da Guanabara viam nos franceses aliados contra seus inimigos tradicionais, os temiminós e os tupiniquins, que por sua vez se aproximavam dos portugueses. A aliança franco-tupinambá não era baseada em afeto ou admiração mútua. Era uma aliança de conveniência construída sobre interesses comerciais e militares que coincidiam momentaneamente.
Os franceses queriam pau-brasil e uma base colonial. Os tupinambás queriam armas de fogo e aliados nas guerras intermináveis que travavam contra outras nações. A presença francesa na Guanabara era uma afronta que Portugal não podia ignorar. A costa brasileira estava sendo contestada no momento em que os portugueses ainda lutavam para consolidar seus núcleos coloniais espalhados pelo litoral. Em 1560, o governador-geral Mendes Sá organizou uma expedição punitiva. Partiu da Bahia com uma frota considerável e atacou o Forte Coligny com ferocidade. Os franceses resistiram por alguns dias, mas a superioridade numérica portuguesa prevaleceu. Villegagnon já tinha retornado à França anos antes, deixando a colônia nas mãos de subordinados menos capazes. O forte foi destruído, mas Mendes Sá cometeu um erro estratégico que custaria caro. Após a vitória, retornou à Bahia, sem deixar uma guarnição permanente na região. Os franceses sobreviventes se dispersaram pelo continente, refugiando-se nas aldeias tupinambás, que continuavam hostis aos portugueses. A ameaça não tinha sido eliminada, tinha apenas mudado de forma. Nos anos seguintes, a situação se deteriorou. Os franceses, agora sem uma base fortificada, operavam de forma difusa, apoiando-se na aliança com os tupinambás para continuar o comércio de pau-brasil e para hostilizar qualquer tentativa portuguesa de se estabelecer na região. A corte portuguesa percebia que a destruição do Forte Coligny tinha sido apenas uma vitória tática. Para garantir a posse efetiva da Guanabara, seria necessário fundar uma cidade, estabelecer uma presença permanente, criar fatos consumados que nenhuma expedição inimiga pudesse reverter. Foi nesse contexto que Estácio de Sá entrou na história. Estácio era sobrinho de Mendes Sá, o governador-geral que tinha destruído o forte francês. Nascido em Portugal por volta de 1520, tinha experiência militar na Índia e conhecia as complexidades da guerra colonial. Mendes Sá o escolheu para liderar a missão de fundar uma cidade na Guanabara, uma tarefa que exigia não apenas habilidade militar, mas também talento diplomático. Estácio chegou ao Brasil em 1563 com a missão de reunir forças para a empreitada. Durante meses, percorreu o litoral recrutando colonos, soldados e, principalmente, indígenas aliados. Os Temiminós, expulsos da Guanabara pelos tupinambás décadas antes, estavam particularmente interessados em uma aliança que lhes permitisse retornar às suas terras ancestrais. Seu líder, Araribóia, se tornaria uma figura central na fundação do Rio de Janeiro. Araribóia era um guerreiro temido, convertido ao catolicismo e batizado com o nome de Martim Afonso de Souza. Comandava centenas de guerreiros temiminós, que viviam no Espírito Santo após serem expulsos da Guanabara. Para ele, a aliança com os portugueses era uma oportunidade de vingança contra os tupinambás e de reconquista de um território que considerava seu por direito. Os jesuítas, principalmente Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, desempenharam papel crucial nessas negociações. Anchieta, que dominava a língua tupi como poucos europeus de seu tempo, serviu de intermediário entre portugueses e temiminós, prometendo terras, proteção e conversão em troca de apoio militar. Em 1º de março de 1565, a frota de Estácio de Sá entrou na Baía de Guanabara. Eram cerca de 200 portugueses em 2 galés e alguns barcos menores, acompanhados por contingentes indígenas que variavam conforme as alianças do momento. Estácio não atacou imediatamente as posições francesas e tupinambás.
escolheu um local defensável entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, na entrada da Bahia. E ali fundou o núcleo original do que viria a ser o Rio de Janeiro. O local era estratégico, permitia controlar o acesso à Bahia, mas também era vulnerável, cercado de morros que podiam abrigar inimigos e distante das fontes de água doce e das terras agricultáveis do interior. Os primeiros meses foram de sobrevivência precária. Os portugueses construíram paliçadas rudimentares, cavaram trincheiras, estabeleceram vigias permanentes nos morros circundantes. Os ataques tupinambás eram constantes. Canoas repletas de guerreiros surgiam nas noites sem lua, tentando incendiar as embarcações portuguesas ou surpreender sentinelas distraídas. Os franceses, embora reduzidos em número, forneciam armas e orientação tática aos seus aliados indígenas. Era uma guerra de desgaste, travada em escaramuças quase diárias, em emboscadas na mata fechada, em assaltos noturnos às aldeias inimigas. A vida no acampamento português era brutal. O calor tropical castigava homens acostumados ao clima europeu. As doenças proliferavam em um ambiente onde a água limpa era escassa e a higiene praticamente inexistente. Os suprimentos chegavam de forma irregular, dependendo de navios que enfrentavam mares perigosos e a possibilidade de ataques corsários. A alimentação consistia no que se conseguia pescar, caçar ou extrair da terra hostil. Muitos soldados desertavam, fugindo para aldeias indígenas amigas ou tentando retornar a Portugal em qualquer embarcação disponível. Estácio mantinha a disciplina com punições exemplares, mas sabia que o tempo jogava contra ele. Os tupinambás da Guanabara não eram um povo unificado sob um comando único. Eram diversas aldeias, cada uma com seu chefe, suas alianças e seus interesses específicos. Alguns chefes mantinham relações comerciais antigas com os franceses e viam nos portugueses invasores que ameaçavam seu modo de vida. Outros percebiam que a maré estava virando e consideravam a possibilidade de trocar de lado antes que fosse tarde demais. Os jesuítas trabalhavam essas divisões, oferecendo conversão e proteção aos que se afastassem dos franceses. Era uma guerra não apenas de armas, mas de almas, travada em sermões, batismos e promessas de salvação, que os indígenas interpretavam segundo suas próprias categorias culturais. A Confederação dos Tamoios, como ficou conhecida a aliança entre diferentes grupos tupinambás contra os portugueses, era uma resposta desesperada a uma situação que se deteriorava rapidamente. Os tupinambás percebiam que os europeus traziam mais do que armas e mercadorias. Traziam doenças que dizimavam aldeias inteiras, uma religião que condenava suas práticas ancestrais, uma sede de terras que não conhecia limites. A aliança com os franceses era uma tentativa de resistir a esse avanço, de preservar um mundo que estava desaparecendo diante de seus olhos. Mas os franceses eram poucos. Estavam divididos entre católicos e protestantes, que se odiavam quase tanto quanto odiavam os portugueses. E a cada ano ficava mais claro que a França não tinha intenção nem capacidade de manter uma colônia permanente na Guanabara. Em 1567, Mendes Sá finalmente chegou, com reforços substanciais. Eram navios de guerra, soldados experientes, suprimentos que permitiriam uma ofensiva decisiva. A frota combinada portuguesa e Temiminó atacou as posições francesas e tupinambás em uma série de batalhas que durou semanas. O combate mais intenso aconteceu em 20 de janeiro, dia de São Sebastião, nas praias da Glória e do Flamengo. Foi nesse confronto
que Estácio de Sá foi ferido pela flecha que o mataria. O fundador da cidade não viveria para ver sua consolidação. Morreu em fevereiro de 1567, um mês após o ferimento, provavelmente de infecção. Tinha cerca de 47 anos. A vitória portuguesa foi completa, mas não absoluta. Os franceses sobreviventes fugiram ou foram capturados. Os tupinambás que não morreram em combate se dispersaram para o interior ou para outras regiões do litoral. Mas a resistência não acabou imediatamente. Durante anos, grupos tupinambás continuaram atacando fazendas e viajantes nas cercanias da nova cidade. A pacificação foi um processo longo, violento e incompleto. Muitos indígenas foram escravizados, apesar das leis que, teoricamente, os protegiam. Outros foram aldeados em missões jesuíticas, onde morriam de doenças europeias ou de tristeza, incapazes de compreender um mundo que não fazia mais sentido. A cidade que Estácio de Sá fundou não ficou no local original. Mendes Sá decidiu transferir o núcleo urbano para o Morro do Castelo, uma posição mais central e defensável, com acesso à água doce e terras cultiváveis. Ali foi construída a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, assim batizada em homenagem ao santo do dia da vitória final, e ao rei de Portugal, o jovem Sebastião, que morreria em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir. A cidade cresceu lentamente nos primeiros anos, limitada pela hostilidade do ambiente e pela escassez de colonos dispostos a enfrentar os perigos do novo mundo. Araribóia, o líder Temiminó, que tanto contribuiu para a vitória portuguesa, foi recompensado com terras na margem oposta da Bahia. Ali, fundou a aldeia de São Lourenço, que daria origem à cidade de Niterói. Era um reconhecimento parcial de serviços que nunca poderiam ser adequadamente pagos. Os Temiminós tinham lutado e morrido pela causa portuguesa, mas permaneceram sempre em posição subordinada, sujeitos às leis e aos caprichos de uma sociedade colonial que os via como úteis, mas nunca como iguais. A conversão ao cristianismo, que os jesuítas apresentavam como libertação, era, na verdade, uma forma mais sutil de dominação, que exigia o abandono de práticas ancestrais, crenças e identidades em troca de uma salvação que muitos nunca chegaram a compreender. A escravidão foi parte constitutiva do Rio de Janeiro, desde seus primeiros dias. Se os indígenas forneciam mão de obra inicial, logo ficou claro que os africanos seriam a base sobre a qual a economia colonial se ergueria. Os primeiros navios negreiros chegaram a Guanabara ainda no século XVI, trazendo homens e mulheres arrancados de suas terras na África. Eles construíram as igrejas, os fortes e os casarões da cidade nascente. Carregaram pedras, abriram caminhos na mata, plantaram e colheram nos campos que iam surgindo. Seus nomes raramente aparecem nos documentos da época, mas sua presença moldou tudo, da arquitetura à culinária, da música à religião. O porto natural da Guanabara, que atraíra franceses e portugueses, se tornaria o maior porto de entrada de escravizados nas Américas. Ao longo de 3 séculos, milhões de africanos desembarcaram naquelas águas, trazendo consigo culturas, línguas e tradições que se fundiriam na identidade brasileira. O Valongo, região portuária onde os navios negreiros atracavam, ficou conhecido como o lugar onde a África encontrava o Brasil. Ali, homens, mulheres e crianças eram desembarcados, quarentenados, vendidos. Ali começava a jornada de sofrimento que definiria a experiência negra no Brasil.
O Rio de Janeiro cresceu, aproveitando sua posição geográfica privilegiada. Era a porta de entrada para o interior do continente, o ponto de onde partiam as expedições que buscariam ouro e diamantes nos sertões de Minas Gerais. Quando essas riquezas foram descobertas no final do século XVII, a cidade se transformou. O ouro que descia das montanhas passava pelo rio antes de embarcar para Portugal. A cidade enriqueceu, construiu igrejas suntuosas, recebeu comerciantes e aventureiros de toda a Europa. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, reconhecimento de uma importância econômica e estratégica que já era evidente havia décadas. Quando a família real portuguesa fugiu das tropas de Napoleão em 1808, foi no Rio de Janeiro que encontrou refúgio. Dom João transformou a cidade colonial em corte imperial, abrindo portos, fundando instituições e importando cultura europeia para um ambiente que ainda guardava marcas profundas de sua origem violenta. A independência, proclamada em 1822, fez do Rio a capital de um império tropical que se via como herdeiro das tradições europeias, mas que se sustentava sobre a escravidão e a exploração. A República, proclamada em 1889, manteve a cidade como centro do poder até a construção de Brasília, já na segunda metade do século XX. A Guanabara, que Estácio de Sá conheceu, era uma baía cercada de Mata Atlântica, com águas limpas, onde golfinhos nadavam e peixes abundavam. Os morros eram cobertos de vegetação densa, habitados por animais que os europeus nunca tinham visto. Os rios que desciam das montanhas carregavam água cristalina. Nada disso sobreviveu intacto. A cidade devorou a natureza que a cercava, aterrou mangues, desmatou morros, poluiu águas. A baía que hoje existe é uma sombra envenenada daquela que encantou os primeiros exploradores. Os golfinhos desapareceram. Os peixes que restam são impróprios para consumo. Os rios viraram valões de esgoto a céu aberto. A história da fundação do Rio de Janeiro é uma história de violência fundadora que ecoa até os dias atuais. Os morros que cercam a cidade, aqueles mesmos morros onde tupinambás e temiminós se escondiam para atacar inimigos, hoje abrigam favelas onde milhões de pessoas vivem em condições que lembravam, em muitos aspectos, a precariedade daqueles primeiros acampamentos coloniais. A divisão entre morro e asfalto reproduz, de formas que nem sempre são óbvias, as hierarquias coloniais que opunham portugueses a indígenas, senhores a escravizados, cidade oficial a espaços de resistência e marginalidade. Estácio de Sá, o fundador, virou nome de bairro, de clube de futebol, de ruas e praças espalhadas pela cidade. Araribóia, o aliado indígena sem o qual a fundação teria sido impossível, é lembrado principalmente em Niterói, a cidade que nasceu de suas terras. Os tupinambás que resistiram desapareceram quase completamente, absorvidos, mortos ou expulsos para regiões cada vez mais distantes. Os africanos escravizados que construíram a cidade com suas próprias mãos deixaram uma herança cultural que é celebrada no carnaval, no samba, na culinária, mas raramente é reconhecida como deveria ser. O Rio de Janeiro nasceu de uma guerra que durou mais de uma década, envolveu 3 potências coloniais europeias e dezenas de nações indígenas. Custou milhares de vidas e redesenhou para sempre a geografia humana de uma das baías mais bonitas do mundo. Nasceu de alianças que se faziam e desfaziam conforme os interesses do momento, de promessas que eram cumpridas pela metade ou simplesmente esquecidas, de violências
que os documentos registram com naturalidade perturbadora. A cidade que hoje atrai turistas do mundo inteiro, que se vende como maravilhosa, que é sinônimo de praias, montanhas e alegria, carrega em seu DNA a marca dessa origem brutal. Quando você caminha pela Praça 15, onde funcionou o mercado de escravos, ou sobe o Morro da Conceição, um dos poucos remanescentes da topografia original, está pisando em camadas de história que se acumulam como sedimentos. Estão ali os ossos dos Tupinambás, que morreram defendendo suas terras, dos Temiminós, que morreram conquistando terras que consideravam suas, dos portugueses, que morreram de febres e flechas, dos africanos, que morreram de trabalho e saudade. Estão ali os sonhos de Villegagnon, de uma França antártica que nunca existiu, de Estácio de Sá, de uma cidade que não viveu para ver crescer, de Araribóia, de um retorno que foi ao mesmo tempo vitória e derrota. A pergunta que fica, olhando para essa cidade que se espalha caoticamente entre morros e mar, é se alguma vez seremos capazes de fazer as pazes com essa história, de reconhecer todas as suas vozes, de honrar todos os seus mortos. Ou se o nascimento violento do Rio de Janeiro continua a determinar, de formas que preferimos não ver, o modo como vivemos e morremos nessa cidade até hoje.